aí galera, sejam bem-vindos ao meu canal Aprendendo do Início. Eu sou o instrutor Daniel e estarei iniciando a minha segunda aula de lógica de programação. Na aula passada eu dei um breve resumo do que nós iremos abordar no curso e hoje estaremos dando início ao nosso curso de lógica de programação, mas da forma que todo mundo deseja, programando, mexendo. Então, bora começar. A princípio, vamos colocar o que nós iremos ver na aula de hoje. Vamos trabalhar com o Visual G. Visual G é o programa que nós iremos utilizar. Uma breve introdução sobre ele. É um programa utilizado para que possamos fazer o português estruturado. Como assim o português estruturado? Vamos estruturar com palavras em português o que nós queremos que seja feito em nossa lógica. O algoritmo nada mais é que uma sequência de etapas. Eu irei abordar isso assim que nós baixarmos o Visual G 2.5. Mas por que o Visual G 2.5? Porque ele não precisa ser instalado em nossas máquinas. Nós podemos utilizar em qualquer lugar. Por quê? Ele é portátil. Eu não tenho a necessidade de instalar em minha máquina. Então, para você que está fazendo faculdade e tem um momento livre, tem um momento livre no seu serviço, ou quer só se aperfeiçoar na lógica e deseja estudar, pega o horário do almoço, um exemplo, no serviço, faz o download e pode estar mexendo. Bora lá? Aqui embaixo eu estou deixando o link de uma pasta compartilhada que eu fiz no meu Google Drive para que vocês possam fazer o download. Começando aí, vou mostrar para vocês. Então, após clicar no link, você vai chegar nessa minha pasta, botão direito no Visual G aí, vou fazer o download, beleza? Então, vou lá na minha pasta de download, certo? Eu já tenho ele feito o download aqui, no caso não tem problema, na sua casa vai ter só um e eu vou seguir o passo. Olha só, ficou aqui 2 Visual G 2.5, só que eu vou pegar esse aqui de baixo. Botão direito na pasta compactada, né? Vou extrair. E ele me pergunta, deseja extrair aqui mesmo? Não, eu não quero extrair nesse local. Eu vou procurar aqui, na minha pasta de documentos, eu tenho uma pasta chamada Lógica de Programação, que é onde eu vou deixar todo o material do curso. No final de cada aula, eu estarei disponibilizando o material, o que foi feito no meu GitHub, e vou colocar também no Google Drive para que vocês possam acessar e fazer o download do conteúdo. Olha só, vou selecionar a pasta e vou extrair. Olha só, ele está terminando. Assim que terminar, vou prosseguir a minha aula. Então, olha só, na minha pasta de documentos apareceu aí o Visual G 2.5. Olha só, eu tenho a pastinha aula 1 e aula 2. A aula 1, no caso, eu acabei não fazendo nada porque foi apenas uma introdução. Tudo que eu for fazendo eu vou salvar em uma pasta com a determinada aula do dia. Vou abrir esse programinha aqui que apareceu, Visual G 2.5 aí, 2.5 no caso, não tem um ponto. Vou abri-lo. Eu não necessito de estar instalando em minha máquina. Mas voltando aqui, só para eu terminar a explicação. O que é um algoritmo? Algoritmo nada mais é que uma sequência de etapas. Querem um exemplo? Pensa comigo aí como que eu faço para estar abrindo o meu e-mail hoje. Se você for analisar, pensando de uma forma, eu quero abrir o e-mail, eu tenho que pensar assim, após o computador ligado, eu tenho que pensar como o computador, após o computador ligado, o que eu vou fazer?
vou abrir um navegador. No navegador, eu vou digitar o endereço do provedor do meu e-mail. Logo em seguida, coloco o e-mail e a senha e posso acessar. Isso é um algoritmo, é uma sequência de etapas que será executada para chegar a uma determinada ação. Correto? Então, até aí, eu estou falando de algoritmo. O programa que eu estou utilizando é o Visual G2.5, que ele não precisa ser instalado. Quando você executou esse programa, abriu essa tela. Prosseguindo aí. Após abrir o programa, nós temos uma tela inicial, que é uma tela padrão, com a barra de títulos, os menus, as ferramentas e assim por diante. No meu caso aqui, você note que já vem um código já estruturado para você, que é o algoritmo, sem nome, o barra função, o var, início e fim algoritmo. Vou estar explicando cada uma dessas etapas logo. Mas antes eu vou estar aumentando um pouco o texto para ficar fácil para todos estarem visualizando essas informações. Para que eu consiga aumentar o texto, eu tenho aqui na minha barra de menus uma opção chamada ferramentas. Vou clicar em ferramenta, opção opções. Logo após, vocês notem que vai abrir uma nova janela aí. Nessa nova janela, eu posso estar configurando as minhas ações. Eu não vou abordar tanto, porque aqui do meu lado ele está me mostrando as cores de interpretação. Eu estarei explicando dessas opções conforme eu estarei utilizando o programa. Então é por isso que não vou abordar tanto. Mas olha só, do meu lado esquerdo aí, eu tenho a opção largura da tabulação, ou seja, é o espaçamento conforme eu pressiono a tecla Tab. Eu vou deixar no padrão 3 mesmo. Logo em seguida eu posso estar escolhendo a minha fonte, Courier New. Eu gosto muito dessa fonte, acho bem bacana. Dá um intuito que é de computador mesmo, da datilografia. Logo após aí a minha direita, eu estou usando aqui a opção usar tecla de tabulação inteligente. É para que ele já calcule, quando eu pressionar Enter, em qual tabulação eu estou utilizando. Logo mais eu estarei mostrando conforme a gente for encadeando as informações. O tamanho da minha fonte 10. No caso, como eu estou dando a aula, eu vou aumentar um pouco. Vocês não precisam. Se desejarem aumentar, fica ao seu critério. Vou colocar no tamanho 14. Acredito que é um tamanho bom para todos. Aqui abaixo, se você notar, tem você deixando em itálico, negrito, sublinhado e assim sucessivamente. Assim sucessivamente não. Temos essas três opções. O que acontece? E aqui em cima ele está me mostrando as cores. Se vocês notarem, algoritmo, var e início, nós chamamos isso de palavras reservadas. O que são palavras reservadas? São palavras que o próprio sistema vai utilizar. Por exemplo, o algoritmo. Eu não posso criar nada chamado algoritmo, porque já é uma palavra reservada do nosso sistema. Eu vou prosseguir na aula e conforme for, eu vou utilizar e mostrando nas cores. Vou dar o OK aqui só para salvar minha configuração e note que aumentou um pouco o tamanho da minha fonte. Vou vir aqui, ele está marcando sem nome, esse é o título do meu texto. Vou colocar assim, meu primeiro algoritmo. Beleza? Coloquei. Aqui abaixo, essa barra função, são comentários. Já explico o que é um comentário após eu estar utilizando o meu sistema. Ok? Já vou explicar disso. Mas isso, entenda-se que é um comentário.
O comentário é algo que o seu sistema não irá fazer a leitura. Já vou mostrar isso na prática. Aqui você vai notar que tem um var. Esse var é para eu colocar as variáveis. Não vou trabalhar com variável agora, nesse momento. Porém, já utilizarei. E no início, aqui entre o início e o fim algoritmo, são todas as ações que o meu algoritmo vai processar. Ou seja, vai mostrar para o usuário ou vai fazer uma determinada ação. Bora começar? Eu selecionei a opção aqui, seção de comandos. Vou apagar e pressionar uma vez a tecla Enter. E a primeira coisa que eu quero é fazer o Hello World, o Olá Mundo, como é muito utilizado aí no meu primeiro programa. E é isso que eu vou fazer. Se eu quero mostrar na tela algo para o usuário, eu vou colocar o escreva. Escreva é uma palavra reservada do algoritmo para que eu consiga apresentar na tela. Não é obrigatório colocar em maiúsculo, eu estou colocando maiúsculo só para vocês conseguirem enxergar o que eu estou fazendo. Não é uma obrigação, mas você pode colocar maiúsculo e minúsculo. Eu estou colocando maiúsculo para identificar o que eu estou fazendo com vocês, ok? Então, se eu quero mostrar na tela, eu vou abrir aspas, ó, abrir parênteses, abrir aspas e vou colocar a famosa mensagem Olá Mundo. Ok? Fecho aspas, fecho parênteses. Logo após fazer isso, pode pressionar a tecla F9 do seu teclado aí. Pressionei F9 e coloquei um Olá Mundo. Prestem atenção aqui rapidinho, galera. Trabalhando com o meu sisteminha aí, o meu algoritmo, o que eu estou fazendo? Ó, repare que função, meu primeiro algoritmo é só um título para eu estar vendo internamente. A única coisa que vai ser processado é o escreva. O escreva é para apresentar para o usuário. Depois do escreva, eu estou falando apresente Olá Mundo, que foi o que apresentou para você, ok? Poderia colocar no caso também Olá Daniel. No meu caso, coloquei Olá Daniel, pressionei a tecla F9. Ele será executado da mesma forma. Por que isso? O escreva é uma palavra reservada para que eu consiga apresentar na tela. Agora, note que eu estava falando do comentário, nesses barra barra, eu vou colocar assim, ó, acima barra barra, a linha, abaixo, apresenta na tela. Ok? Se eu pressionar a tecla F9 novamente, olha só, ele está aparecendo Olá Daniel. Por quê? Porque o meu barra barra identifica que é um comentário. Eu posso colocar o que for ali dentro. Ele não será apresentado. Automaticamente o meu Visual G irá pular, porque ele entende que esse barra barra aqui não é para ser apresentado ou ser interpretado. No caso é o que nós usamos, interpretação. Ele interpreta o comando que ele precisa utilizar, que é o escreva. Ele interpretou essa opção e mostra. Ah, mas o que é esse interpretar? Interpretar nada mais é que ele fazer uma determinada ação daquele comando. Então, o barra barra não vai ter ação nenhuma, porém o escreva tem. Eu estou falando para apresentar Olá Daniel. Se vocês notarem, vou fechar aqui. No início da aula, eu falei que eu iria trabalhar com variáveis e constantes. Não foi isso? Prestem atenção até aqui. Eu só estou trabalhando com constante. O que é uma constante? Eu posso dar um F9 que for. Ele sempre vai aparecer Olá Daniel. Eu preciso que ele peça o nome do usuário e no final ele apresente uma mensagem para que eu possa trabalhar.
O exemplo que eu quero dar é: faça um algoritmo que peça o nome para o usuário e no final apresente olá, o nome que o usuário digitou. Repare que eu estou colocando um ponto de exclamação ali. E eu quero esse ponto de exclamação também, já para que possamos entender o conceito dessa aula. Então, olha que bacana. Vou vir aqui, ó, no meu programa Visual G, e aqui abaixo ele ainda está mostrando o Daniel, certo? Só que eu não quero o Daniel, vou apagar essa parte. Vou apagar a parte do Daniel e vou deixar só o olá, beleza? Olha que bacana. Vou apagar também esse comentário, eu não vou utilizá-lo agora. Só que eu preciso trabalhar com um cara chamado variável. Então vamos entender o conceito de variáveis aqui, ok? Voltando ao meu slide, eu tenho algumas regrinhas para serem vistas quando eu vou trabalhar com nomes de variáveis. Bom, os nomes das variáveis devem fazer sentido ao que ela está fazendo. Por exemplo, o nome está pedindo o nome, o exercício está pedindo o nome do usuário, correto? Então não é bacana colocar X, Y, Z, porque no final você vai acabar se perdendo. Isso não é bacana. Então os nomes de variáveis devem fazer sentido ao que elas estão fazendo. Por exemplo, está pedindo a média do aluno, média final. Então um bom nome para uma variável que vai receber a média final, é legal colocar média final, por exemplo. As variáveis não podem conter espaço. Por exemplo, nome completo, eu não posso utilizar o espaço para usar quando for uma variável de nome composto. Não se utiliza o espaço. Para que eu consiga fazer isso, eu coloco um padrão camel case, já vou explicar isso, ou utilizo o underline. Mas prosseguindo aqui, só vou finalizar a regra e já vou fazer na prática com vocês. Mas olha só, não pode iniciar com um número, ou seja, as variáveis não podem iniciar com um número. Por exemplo, nota não pode acontecer nota 1. É melhor, fica até mais expressivo. Não pode também conter caracteres especiais. Por exemplo, uma variável que se chama educação. Não pode ter o C cedilha e nem o acento de tio. Só que posso utilizar o underline para utilizar quando a variável tem um nome composto. Vou dar um exemplo aqui. Um exemplo de nome de variável, quando eu vou utilizar o nome completo, o correto a se utilizar é nome completo, camel case, tá vendo que eu coloquei o C maiúsculo? Quando eu utilizo um nome composto para variável, é legal você utilizar ou o camel case, que é colocando uma letra maiúscula, ou eu utilizo o underline para separar. Repare, nota 1, como eu coloquei aqui. Outra coisa que é incorreto, olha só, nome completo não pode ter espaço. Nota também não pode acontecer, certo? E qualificação também não pode acontecer, porque se cedilha, o acento não poderia acontecer. Então, esse é um padrão que nós devemos utilizar para trabalhar com nomes de variáveis. Então, para começar, eu vou voltar aqui no meu Visual G e estarei utilizando, certo? Começando aí, vou criar uma variável que vai receber, olha só, vim aqui em cima, vou até pressionar um Enter aqui só para dar um espaço e ficar melhor a visualização. Pressionei a tecla Enter e pulei a linha, mas eu quero uma variável para receber o nome que o usuário vai digitar. Voltando lá às regrinhas, as variáveis devem fazer sentido, então um bom nome para essa variável que receberá o nome que o usuário digitou
eu vou colocar nome. Toda variável ela tem que ter um tipo. O tipo identifica o que ela vai receber naquele momento. Se é número com casa decimal, se é texto. No caso, ele vai digitar o nome, 2 pontos, eu vou definir o tipo como caractere. Beleza? E logo após, ó, então o meu sistema, o meu algoritmo terá uma variável. E vou voltar aqui na parte de baixo. Voltando aqui, ó, no meu início, vou fazer o seguinte. Vou pedir para ele escreva. Por que o escreva? Eu vou precisar mostrar na tela. Escreva. Digite seu nome. Isso apresentará para o usuário. Olha só. Ok? Se eu pressionar a tecla F9 até agora, olha só. Apareceu digite seu nome, olá. Como assim? Por quê? Vou fechar aqui e vou prosseguir a explicação. Eu preciso pedir para o usuário digitar. Até então eu estou mostrando na tela. Para que eu consiga pedir para o usuário digitar, eu tenho que usar um outro comando. E esse comando que vai aguardar o usuário digitar é o comando leia. Abro parênteses. Dentro do parênteses eu vou passar um parâmetro. Parâmetro nada mais é que os dados que eu estou passando dentro do parênteses. No caso aqui, ó, eu vou pedir o nome. Ah, mas não tem que colocar dentro de aspas? Não. Aspas eu utilizo quando eu preciso mostrar na tela, quando é um texto. Ok? E logo no final, eu estou utilizando aqui sem aspas porque isso é uma variável. Isso é uma variável do meu sistema. Ficou claro isso para vocês? Vou dar um F9. Agora sim, está pedindo, ó, digite seu nome. E o cursor está piscando para que eu consiga digitar o nome. Vou colocar aqui Daniel. Pressionei a tecla Enter e ele me retornou apenas olá. Por que retornou apenas olá? Porque ainda eu estou trabalhando só com o olá para escrever. Olha só. Vou fechar. Se eu colocar aqui dentro olá Daniel, olha o que vai acontecer. Vou dar um F9 e ele me pediu aqui, digite seu nome, Joaquim. Vou colocar maiúsculo, né? Joaquim. Pressionei Enter. Olá, Daniel. Ué, mas o usuário digitou Joaquim. Isso aqui ainda está constante. Eu preciso pegar o que o usuário digitou. Então, eu vou trabalhar com um cara chamado concatenação. O que é a concatenação? Nada mais é que unir o que eu tenho, que é constante, no caso o olá, com o que é variável. No meu caso, é o nome do usuário, que o usuário irá digitar. Nós chamamos isso de concatenação. É uma união de algo constante com algo variável. Vou colocar aqui, ó, após o aspas dentro do escreva, vou colocar um vírgula. Vou dar um espaço só para organizar e vou colocar assim, nome, que é a minha variável, beleza? Até então, vou pressionar a tecla F9 e vou pedir aqui, ó, digite seu nome, Joaquim. Vamos ver se vai aparecer Joaquim? Agora apareceu olá Joaquim, só que tem um porém ainda, está apresentando tudo junto. E eu não quero tudo junto, né? Olha só, olá Joaquim, tudo junto? Não, eu tenho que dar um espaço. Ah, mas eu não dei um espaço aqui? Esse espaço não serve. Eu tenho que dar um espaço dentro da minha aspas, que vai identificar que eu estou dando um espaço. Ficou claro isso? Agora, e no final ainda eu queria um ponto de exclamação. Vou colocar um vírgula aqui e vou concatenar com o ponto de exclamação. Aspas, porque isso aqui vai aparecer para todo mundo. O ponto de exclamação vai aparecer o nome de todo mundo e vai ter um aspas. Para deixar melhor organizado, vou dar um espaço aqui, ó, depois dos 2 pontos aqui em cima também, já que estamos organizando, vou utilizar o F9.
Olha só, tem um espaço, agora tá bem bacana. Vou usar o nome Maria. Olá. Agora ele apresentou. Olá, Maria. Olha que bacana. Eu utilizei uma variável e algo que está constante. Se eu for identificar aqui, o que é constante? Constante é tudo aquilo que vai aparecer constantemente. Todo mundo vai receber esse digite seu nome, olá e o ponto de exclamação. A única coisa que irá mudar é o nome que o usuário digitou. Então, até aí, eu expliquei o conceito de variável e constante. Bom, galera, e por hoje é só. Espero que tenham gostado dessa aula. Estarei disponibilizando o material no meu GitHub e na pastinha do curso que eu tenho no Google Drive. Um grande abraço e até a próxima aí, pessoal!